Fontes complexas às vezes parecem um quebra-cabeça, mas aqui a gente monta as peças para tudo fazer sentido. Hoje, vamos decifrar a verdadeira espinha dorsal da contabilidade no Brasil, a estrutura conceitual, mais conhecida como CPC 00. Vamos começar com uma pergunta que move economias inteiras. Pensem comigo, como milhões de pessoas entregam suas economias, seu dinheiro suado, para empresas que elas nunca visitaram, com donos que nunca conheceram pessoalmente? A resposta está em conectar dois mundos. De um lado, temos investidores e credores, gente com capital querendo bons retornos. Do outro, empresas cheias de ideias que precisam de financiamento para sair do papel e crescer. Só que entre estes dois lados existe um verdadeiro abismo de informação. Então, como é que se constrói uma ponte sobre esse abismo? Como a gente faz o capital fluir de um lado para o outro de forma segura, de forma eficiente, para alimentar a inovação e o crescimento da economia? A resposta é uma só palavra: confiança. Certo, então vamos direto ao ponto, à solução. É preciso criar uma linguagem comum, compartilhada, que todo mundo possa não só entender, mas também confiar. E é exatamente aqui que a estrela da nossa análise de hoje entra em cena. E essa linguagem tem nome, estrutura conceitual, o CPC 00. Olha, isso não é um documento qualquer, não. Pensem nele como a gramática fundamental do financiês. É o que garante que os relatórios financeiros sejam consistentes, claros e, muito importante, comparáveis, seja qual for a empresa ou o setor. O propósito dele, como está lá na seção SP 1.1, é triplo. Primeiro, servir de guia para quem cria as normas contábeis. Segundo, ajudar as empresas a aplicarem essas normas do jeito certo, de forma consistente. E terceiro, que é crucial, dar a capacidade para todo o mercado de interpretar essas informações financeiras corretamente. Mas afinal, o que faz essa linguagem ser confiável? Bom, ela é toda construída sobre uma base de características muito bem definidas que funcionam como os verdadeiros pilares dessa confiança. Lá no capítulo 2, a estrutura divide essas características em duas categorias. Primeiro, as fundamentais. Pensa nelas como o alicerce de uma casa. Sem elas, a informação simplesmente não tem utilidade. E depois vêm as características de melhoria, que são como o acabamento, sabe? Elas pegam uma informação que já é boa e a tornam ainda melhor. E falando dos pilares fundamentais, dois são absolutamente cruciais. A relevância, ou seja, a informação tem que ser capaz de fazer diferença numa decisão, e a representação fidedigna, que garante que os números ali no papel são um espelho fiel da realidade económica da empresa. Uma informação completa, neutra e livre de erros. E para reforçar essa base, entram as qualidades de melhoria. A comparabilidade, para a gente conseguir analisar uma empresa em relação a outra, a capacidade de verificação, para que qualquer um possa checar os números, a tempestividade, porque notícia velha não ajuda, né? E, claro, a compreensibilidade, para que a informação seja clara para quem precisa usá-la. Beleza, já entendemos a gramática dessa linguagem. Agora vamos falar dos substantivos, os elementos centrais que formam as demonstrações financeiras, todos definidos lá no capítulo 4. Primeiro, temos os ativos. De forma bem simples, são todos os recursos que a empresa controla e que têm potencial de gerar algum benefício económico no futuro. É basicamente tudo aquilo que a empresa tem e que pode virar valor. Em seguida, vêm os passivos. Se os ativos são o que a empresa tem, os passivos são o que a empresa deve. São as obrigações que a empresa tem com outras pessoas ou empresas. É uma reivindicação sobre os recursos da companhia. E isso nos leva, de uma forma brilhante e simples, ao terceiro elemento, o património líquido. Se a gente pegar tudo o que a empresa tem, os ativos, e subtrair tudo o que ela deve, os passivos, o que sobra é o património líquido. É o valor que, de facto, pertence aos donos da empresa. Ótimo. Já temos os blocos de construção. Agora, a gente precisa dos verbos para descrever o que acontece com eles. E é isso que conta a história do desempenho financeiro de uma empresa. As receitas são os eventos que fazem o bolo dos sócios. O património líquido, crescer. Quando uma empresa faz uma venda, por exemplo, ela aumenta seus ativos, como o dinheiro em caixa. E isso, claro, aumenta o seu património. E as despesas são exatamente o oposto. Elas representam os custos para gerar as receitas e, por consequência, fazem o património líquido diminuir. Pagar os salários, por exemplo, é uma despesa que reduz os ativos da empresa. E chegamos ao ponto central, porque tudo isso importa tanto.
O próprio CPC 00 diz com todas as letras: usar uma linguagem única e confiável diminui o custo do capital. Isso não é só teoria, é prático. Torna o financiamento mais barato e acessível, o que acaba impulsionando toda a economia. No fim das contas, como explica a seção SP 1.5, essa linguagem comum gera o quê? Gera transparência para que todos possam enxergar a realidade das empresas. Reforça a responsabilidade da gestão, o famoso accountability, e o resultado de tudo isso é um só. Impulsiona a eficiência económica para todo o mundo que participa do mercado. Bom, a gente viu como essa estrutura cria uma base sólida de confiança para os negócios de hoje. Mas a questão que fica no ar é: e o futuro? Com os negócios evoluindo tão rápido, como é que essa linguagem, que é uma linguagem viva, vai se adaptar para conseguir contar as histórias das empresas de amanhã?